Aleluia. Aplausos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, família da ressurreição. Paz do Senhor a todos. Amém? Amém. A igreja pode se sentar, pode ficar à vontade. Como é bom estar na casa do Pai. Mais um dia, mais a noite. Que bom receber você aqui hoje, nessa noite. Eu queria saber se tem alguém aqui hoje pela primeira vez. Levanta sua mão. Sejam bem-vindos, até vocês duas. Mais alguém pela primeira vez? Mais alguém? Só as duas lá. Sejam muito bem-vindas aqui na casa do Senhor, na casa do nosso Pai. Nós sempre falamos, nós não somos apenas uma igreja, somos família. E o nosso papel aqui é direcionar todas as pessoas para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família para vencer. Sejam bem-vindas aqui na casa do Senhor, na casa do nosso Pai. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou o pastor aqui da Igreja de Ressurreição Bons. Eu acredito que vocês tenham ganhado uma lembrancinha quando vocês chegaram. Vocês são muito bem-vindas aqui na nossa casa. Sejam bem-vindas aqui. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Se estiver no Instagram, compartilha essa live, compartilha essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. Se é pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem. Toda semana tem mensagem nova entrando para abençoar a sua casa e a sua família também. Que Deus abençoe você. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá em João 17. João capítulo 17, o versículo é o do 20 ao 23. João capítulo 17. Versículo do 20 ao 23. O tema da mensagem hoje que nós vamos ministrar essa noite é unidade no corpo de Cristo. Algo que é fundamental para a nossa vida é unidade, é comunhão. E nós sabemos o quão difícil é manter a unidade. Você na sua casa, você sabe disso, que muitas vezes você tem desentendimento, talvez algumas vezes você quer matar o seu marido, com briga com ele, você perde a paciência às vezes com seus filhos, e nós sabemos o quão difícil é manter a unidade. E nós somos uma família, nós somos um corpo. Cristo assemelha a sua igreja como um corpo, e é preciso que eu e você, nós tenhamos unidade. João, no capítulo 17, versículo do 20 ao 23, vai estar aí na tela, se você tiver sim a sua Bíblia, na versão que eu vou ler. Diz assim a palavra de Jesus: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Veja que coisa interessante. Jesus está orando ao Pai, que essa é a oração sacerdotal. Ele está dizendo: ó, eu não só orando por vocês que acreditam em mim. Eu não só orando por vocês que já estão na igreja. Eu estou orando pelas pessoas que vão acreditar em mim através de vocês. Porque vocês entendem qual é o seu papel de corpo, de igreja, e vocês não vão se limitar às paredes. A sua vida vai ser uma transformação. E pessoas virão a crer em mim através da sua vida. E ele continua dizendo: para que todos sejam um. Repita, diga para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Repita, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Repita, unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Estas são as palavras da salvação e por elas dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor,
que jamais volta vazia, ela já foi liberada nesse ambiente, Pai. Que essa palavra, ela traga poder de mudança, de transformação nesse ambiente, Pai. Nós te oramos, Senhor, para que a tua igreja, o teu corpo seja um. Assim como tu e Deus é um, que nós sejamos um também contigo, Pai. Que a tua igreja tenha unidade, tenha comunhão, Pai. Que a tua igreja se levante, saia da sua cadeira e entenda que o seu papel é alcançar pessoas e vidas para o teu reino, Pai. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Fala verdades que precisamos ouvir. Que nós sejamos confrontados com a tua palavra nessa noite, Senhor. Para que a gente não saia daqui da mesma forma que chegou. Porque o teu Espírito Santo está aqui, Pai. E onde o Senhor está, a liberdade, a vida e a transformação. Senhor, que eu não te atrapalhe em nada. Que eu seja apenas um canal para trazer a tua palavra, a tua mensagem para o teu povo. Mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha, Deus do meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. 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 Unidade do corpo de Cristo. João 17 é um capítulo que a gente chama da oração sacerdotal. É uma oração fundamental que Jesus ora por mim e por vocês. Nesse pequeno trecho que a gente leu da carta, você consegue perceber que o desejo, a petição principal de Jesus era sobre unidade. Ele ora e diz, Pai, que eles sejam um, que eles sejam um, que eles tenham unidade, porque só assim o mundo vai entender que foi tu que me enviaste. E eu sempre falo, essa oração sacerdotal, ela foi a última oração de Jesus. Eu sempre falo, o que é que você pediria a Deus na sua última oração? Se você soubesse que seria a sua última oração, o que é que você pediria? Talvez você ia pedir as coisas que são mais importantes para o seu coração, para a sua vida. Talvez você ia pedir que Deus continuasse protegendo seu pai, sua mãe, seus filhos, se você assim tiver. Que Deus continuasse abençoando as pessoas que você ama. E Jesus, ele pede algo fundamental ao Pai. Ele, Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um. Que eles tenham unidade. Porque só assim o mundo vai entender que foi o Senhor que me enviou. Que foi Deus que me enviou. O inimigo, uma das coisas principais que ele vai atacar sempre é na unidade das pessoas. Principalmente nessa fase que a gente vem passando na igreja, que é uma fase de crescimento, é uma fase de avanço. O inferno sempre vai querer parar aquilo que Deus está fazendo. E uma das coisas que ele mais está tentando fazer é quebrar a unidade. Porque um crescimento de um corpo sem unidade, ele se torna deficiente. Você já pensou que se seu corpo crescesse de maneira diferente, você seria totalmente deficiente? Imagina, você com uma perna desse tamanho e outra bem pequenininha. Você com um dedo gigante com uma mãozinha de bebezinho. Porque o crescimento sem unidade, ele se torna deficiente. E a nossa igreja está crescendo e não pode ser apenas um inchaço, um aumento de pessoas. Não! Nós precisamos ter e manter a unidade. Nós precisamos crescer, mas crescer de maneira saudável. Sabe por quê? A Trindade, ela vivia numa harmonia perfeita. E quando Deus cria eu e você, Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus estava dizendo, olha, Deus, Jesus e o Espírito, eles têm perfeita unidade, eles vivem em perfeita harmonia, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, para que a nossa vida também fosse assim. Então, duas coisas que a gente precisa entender que é fundamental em ser a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos viver em unidade, primeiro, com Deus. Nós precisamos ter essa perfeita comunhão e relacionamento com Deus e também com o nosso semelhante.
É isso que representa a obra de Cristo na cruz. É isso que representa as traves na cruz. A vertical, nosso relacionamento com Deus. A horizontal, nosso relacionamento com o nosso semelhante. É fundamental eu e você termos essa unidade com Deus e com as pessoas. Veja que coisa interessante nesse primeiro lugar que fala sobre a comunhão com Deus. A Bíblia fala, lá em Tiago capítulo 4, versículo 5, a irmã não está aí na tela, que Deus tem ciúme da gente. O Espírito Santo sente ciúme de mim e de você. Veja o que Tiago 4, versículo 5 fala. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Você tem noção do quanto Deus te ama, o desejo que Ele tem de se relacionar com você, ao ponto dele dizer que Ele tem ciúme de mim e de você? Talvez os pais sentem um pouco da fração do que Deus sente. Você, quando tem filho e filha, que eles começam a crescer e começam a paquerar, você já começa a morrer, matar o seu coração. Quando começar a bater na sua porta, os interessados é de misericórdia, meu Deus. Você já começa com ciúme com ele. E o interessante é que nós que somos pais já sabemos que desde pequeno, desde bebezinho, nós cuidamos, mas vai chegar um momento que ele vai se desvincular da nossa vida. E ele vai poder escolher ter liberdade para viver uma vida independente e afastada de nós, ou continuar próximo com comunhão e com relacionamento com os seus pais. O nosso desejo de pai é que eles ficassem ligados com a gente, claro. Mas a gente não pode obrigar isso, porque isso não é amor. Obrigação nem amor. Mas quando você tem a opção de escolher e você escolhe permanecer, isso é amor. Isso é amor. Mas dói no nosso coração você perceber que a sua família, os seus filhos perderam o contato com você. Tem muitos filhos que decidem se afastar dos seus pais. Tem muitos filhos que até desejam que os pais não existissem. Tem muitos filhos que no final da vida colocam os pais no asilo porque não quer ter relacionamento com eles. Imagina a dor para os pais. E essa é apenas uma pequena fração do que Deus sente por mim e por você. Talvez você é aquela pessoa que só vem simbolicamente aos domingos a um culto ou nas quintas-feiras. E talvez você ache que esse relacionamento já é o suficiente com Deus. Deus, Ele quer muito mais. Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer fazer parte das suas escolhas, do seu desejo. Deus, Ele quer esse relacionamento íntimo com você. E não apenas uma visita no domingo, não apenas uma visita na quinta, uma vez por mês, e você já acha que é o suficiente. Não. Ele quer fazer parte da sua história. Qual é o pai que não quer fazer parte da história dos seus filhos? Imagine um filho que decide se afastar, você não conhece seus netos, não tem mais contato com seus filhos. Como isso ia ser doloroso para a sua vida. E assim é o coração de Deus quando eu e você decide viver afastado dele. Nós decidimos viver a nossa vida. E a segunda coisa que a gente falou, que representa isso, é o nosso relacionamento com o nosso próximo. Todo bom pai, nenhum bom pai deseja ver briga entre os filhos. Nenhum bom pai quer ver um filho brigando com o outro. Nenhum bom pai quer ver um filho falando mal do outro. Eu ficaria profundamente triste se eu visse meu filho Pedrinho falando mal de Davi. Ou vice-versa, se eu visse Davi falando mal de Pedro, rejeitando ele. Daniel, como é que eu ia ficar se Joaquim rejeitasse Nequinho? Ficasse escanteando ele. Como é que você ficaria? Como é que você ficaria se você visse o seu filho falando mal do outro, arrumando briga, intriga, discórdia? Eu ficaria com muita raiva se eu visse isso com meu filho. Porque eu não desejo isso para ele. Mas você já parou para pensar que é isso que nós estamos fazendo com Deus? Eu e você, nós estamos plantando discórdia entre os nossos irmãos.
Entenda, nós somos família. Não só a igreja, somos família. Mas você está plantando discórdia entre irmãos. Você está ofendendo o seu irmão. Você está difamando o seu irmão, trazendo ira, ódio, inveja. E o que é que você acha que Deus está sentindo quando você está fazendo isso? O que é que você acha que Deus está sentindo quando você está jogando pedra nas pessoas, falando mal das pessoas? Provérbios 6, de 16 a 19, Deus traz uma lista de algumas coisas que Ele detesta. E uma, que é que eu quero dar ênfase, que Ele abomina. Preste atenção em algumas coisas que faz Deus detestar a nossa conduta e uma que Ele faz abominar a nossa conduta. Provérbios 6, 16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta, ou em outras versões, que Ele abomina. Primeira, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e a última que Ele abomina, aquele que provoca discórdia entre irmãos, aquele que provoca divisão entre os irmãos. E é justamente isso que nós estamos fazendo. É justamente isso que a igreja de Cristo está fazendo. Você tem noção que talvez você até já orou para Deus castigar alguém? Você tem noção que talvez você até já orou para Deus: Deus, leve essa pessoa, porque essa pessoa não misericórdia, leve essa pessoa. Você tem noção disso? Que você está pedindo para Deus? E isso já virou uma prática comum na maioria das igrejas. Falar mal, criticar, ofender, pessoas querer sair no tapa nas igrejas, uma igreja que fala mal da outra, que aquela igreja não presta, que a outra não sei o quê. Nós estamos falando do corpo de Cristo, da família de Cristo, dos filhos de Cristo. Nós estamos criticando e fazendo algo que é abominável aos olhos de Deus. Gente, o sacrifício redentor da cruz de Jesus foi justamente para nos conectar com Deus e com o nosso semelhante. Foi justamente para isso que Jesus veio. Ele deixou de ser unigênito, que era filho único, e passou a ser o primogênito, primeiro de muitos. Ele nos conectou com o Pai e com o nosso próximo. E se você não se importa e continua fazendo divisão, você está dizendo para Cristo: essa obra que o Senhor fez não está valendo de nada para mim, porque eu pretendo viver fazendo discórdia. Jesus sabia que isso não era fácil. E é por isso que lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, 14, Jesus diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja o que Jesus diz: esforcem-se. Não vai ser fácil. Você precisa se esforçar, mas você precisa viver em paz com todos. É algo que nós precisamos fazer. Se esforçar para viver bem com todas as pessoas. Se esforçar para ter um relacionamento pelo menos saudável e sadio com as pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que levar todo mundo para sua casa, não. Mas que você precisa ter esse relacionamento de paz com as pessoas. Paulo traz outro ponto muito importante sobre unidade, sobre comunhão. Lá em Romanos 14, versículo 13. Romanos 14, 13. Diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do meu irmão. Tem 2 coisas que Paulo quer falar e que a gente precisa pincelar isso aí. Você precisa ter muita atenção. Primeiro, que a gente precisa entender o contexto que Paulo estava falando quando ele escreveu isso aqui. E o segundo é entender o que é não julgar, porque a gente tem um falso entendimento, uma visão errada que o mundo nos colocou. A primeira coisa que é falar sobre o contexto. Paulo estava falando
para um povo que estava começando a brigar, porque um dizia que eu posso comer isso, o outro dizia que não podia comer. O outro estava dizendo, não, a gente tem que guardar um dia especial, tem que guardar o sábado. O outro não achava que precisava, e estava tendo briga, desunião, discórdia na igreja por causa disso. E Paulo começou a falar, para de julgar um outro, para de dizer que pode ou não pode comer. O mais importante é que você não faça o irmão tropeçar. O que é mais importante é você manter a unidade e a comunhão. Isso é mais importante. Paulo chega até o ponto de falar, se o meu irmão se escandaliza porque eu vou comer carne, eu vou parar de comer carne. Não tem problema nenhum em comer carne, mas eu deixo de comer para não fazer o meu irmão pecar, para não fazer uma quebra de comunhão com o meu irmão. E é isso que eu e você precisa entender. Quando ele fala, não seja teu propósito por tropeço ou escândalo no teu irmão, vive em comunhão, vive em unidade. Gente, a gente sabe que talvez tenha algumas pessoas que gostam de uma taça de vinho em casa com sua esposa, e não tem problema nenhum. A gente sabe que a Bíblia condena a embriaguez. Tranquilo se você gosta de uma tacinha de vinho em casa com sua esposa. Mas o que você não pode fazer é ir para uma mesa de bar, mesmo que você vá só tomar uma taça de vinho, porque você vai escandalizar o nome de Jesus. As pessoas que vão ver você lá vão se escandalizar, e você vai estar pondo tropeço, escândalo na vida do seu irmão, mesmo que seja lícito isso. Paulo fala, mesmo que seja lícito comer a carne, eu vou deixar de comer para não fazer o meu irmão pecar. Mesmo que você possa, você tem que abrir mão por causa da comunhão. Se o irmão vai visitar você, só que esse irmão, ele é ex-alcoólatra, é Natal, é final de ano, você quer tomar uma bebida alcoólica, é melhor que você se prive de beber do que pôr tropeço na vida do seu irmão. É justamente isso que Paulo está falando. Se você, marido ou mulher, gosta de ficar pelado em casa com sua esposa, zero bronca, dentro de casa não tem problema. Você usar roupa decotada, ficar sem roupa nenhuma em casa. Mas sair na rua desse jeito não pode. Sair na rua desse jeito não pode, porque você vai estar pondo escândalo na vida do seu irmão. Quando você sai com a roupa muito decotada, mesmo que você não está fazendo mal para ninguém, mas as pessoas que vão estar olhando, você vai estar pondo um tropeço na vida dela. Você está fazendo pessoas pecar, e Paulo fala, não faça isso. Não faça isso. Nós temos que viver em comunhão e unidade. Não faça o seu irmão pecar. E a segunda coisa que ele fala nesse versículo, e a gente tem que entender, é sobre essa questão do não julgar. Muita gente fala, ninguém pode julgar. Gente, a gente tem que entender o que é que a Bíblia está orientando, e a Bíblia não orienta isso, a gente vai ver em outros versículos. A gente tem que tomar cuidado. Então quer dizer que se tiver um irmão meu fazendo coisa errada, eu não posso nem falar com ele para orientar, porque eu vou estar julgando e ele pode estar indo para o inferno pecando. Não é isso. Veja que Tiago 5, versículo 19 e 20, ele fala: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Como é que eu vou trazer uma pessoa do caminho do pecado se eu não for até ela e falar? Como é que a pessoa vai se arrepender se não tem quem fale que ela está andando no caminho errado? A Bíblia não condena o julgamento, ela condena o julgamento hipócrita. Veja o que João 7, 24 fala. João capítulo 7, versículo 24. João capítulo 7, versículo 24 diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Veja, a Bíblia está dizendo, olha, você não pode julgar pela aparência, mas faça um julgamento justo pela justiça de Deus. Não seja hipócrita com seu irmão. Não queira condenar ou recriminar porque o teu irmão é homossexual se você continua traindo a sua esposa. Isso é um julgamento hipócrita. É isso que a Bíblia diz que não pode fazer. Não julgue porque alguém é uma pessoa que gosta de mentir, uma pessoa mentirosa, se você continua dando calote para as pessoas. Não faça isso. O que a Bíblia condena são julgamentos hipócritas.
hipócritas, julgamentos de aparência. Mas nós temos que ajudar a pessoa. Entenda, julgar a pessoa não é você sair por aí falando mal dela, não. Isso não é julgamento. Isso é você fazer fofoca. Julgamento é você ir lá naquela pessoa e ajudar ela. Fulano, esse caminho não é o melhor. É melhor você ajustar esse seu caminho aqui. Ou falar com alguém que pode lhe ajudar. É isso que a Bíblia está dizendo que a gente deve, não só pode, como deve fazer. Nós precisamos ajudar o nosso irmão para que a gente mantenha a unidade do corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo de 13 a 19. Efésios 2, de 13 a 19 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade. O que é que Deus está falando aqui? Ele está dizendo que antigamente, antes de Cristo, você estava longe dele, mas através do sangue dele, você foi trazido para perto. Você foi feito um. A igreja foi feita uma. A barreira que separava você das pessoas foi destruída. E ele continua dizendo: anulando em seu corpo a lei do mandamento que expressa essas ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz a vocês que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um Espírito. Portanto, presta atenção, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. E assim, que toda barreira que existia, tudo que afastava você de Deus, foi destruído. E de dois, ele fez um só povo, um só homem, um só corpo, um só membro. E todos vocês são membros desse corpo, dessa família de Deus. E nós precisamos lutar para não continuar tendo briga, para não continuar tendo divisão, para não continuar tendo disputa, porque é isso que Deus mais deseja. É união, é comunhão com as pessoas, unidade. Veja que coisa interessante. A oração que Jesus nos ensinou, ela começa com Pai Nosso. Não é Pai meu, não é Pai teu, é Pai Nosso. Porque o Pai é nosso, é unido, é de todo mundo. Quando ele fala, perdoa as nossas dívidas, não é as minhas dívidas, não é as suas, é as nossas. Porque nós somos um corpo, nós somos uma família. Quando um sofre, todo o corpo vai sofrer. Quando um chora, todo o corpo vai chorar. E as dívidas são nossas, as ofensas são nossas, as críticas são nossas. E é por isso que a gente tem que cuidar das pessoas. É por isso que a gente tem que lutar para manter unidade no corpo. O maior poder criativo de Deus, ele só é dado na unidade. Quando um homem e uma mulher se juntam e formam uma só carne, eles podem gerar uma nova vida. Tem noção disso? Deus ele deu um poder criativo ao homem quando os dois se tornam um. Quando há unidade no corpo. Gente, na afetividade não há criatividade, não há criação. Mas na unidade dos diferentes, isso sim há poder de vida, há poder de transformação. Porque conviver com quem concorda com você é muito fácil. Conviver com pessoas que apenas concordam com você, que dizem é isso aí, concorda com tudo, é muito fácil. Mas é conviver com os diferentes. Esse é o desafio do crescimento. Esse é o desafio do amadurecimento. E é por isso que o casamento nos amadurece tanto. Porque um homem que tem uma cabeça totalmente diferente se casa com uma mulher que tem uma cabeça totalmente distinta. E os dois agora vão ter que aprender a viver em unidade, em comunhão, a pensar como uma só pessoa.
E é por isso que a gente amadurece, porque você começa a fazer aquilo que você não gosta. Você começa a lavar prato, varrer casa, lavar banheiro, começa a fazer coisas que você não gosta, mas que são necessárias para que se mantenha a comunhão, a unidade na casa. Jesus ele fala que onde tem dois ou mais, não é você sozinho, é dois ou mais, ele está lá reunido, ele está lá presente, é na unidade. Nós precisamos estar unidos, mesmo com as diferenças, mesmo com as desavenças, porque é assim que o corpo cresce, é assim que o corpo amadurece, porque o mundo só vai entender o que a igreja está falando quando a igreja estiver unida. Veja que o versículo que a gente leu, João 17, 23 fala, para a gente poder finalizar. João 17 ele diz assim: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Veja o que Jesus está falando. A igreja, o mundo só vai entender que a igreja sou eu que estou enviando quando estiver unida. É assim que o povo e o mundo vai entender. Mas o que é que o mundo está vendo? O que é que o mundo está olhando para a igreja? Quem está olhando para a igreja está vendo a igreja brigando uma com a outra, os membros brigando um com o outro, um falando mal do outro, e eles não entendem o Evangelho de Cristo dessa forma. Para a gente finalizar, eu gosto de fazer uma dinâmica, uma analogia, onde eu vou fazer com as mulheres, tá? Vem cá, Fernanda, Isadora, Simone, Davi e Elisama. Pode trocar isso. Gente, a gente vai tentar entender a mensagem do Evangelho que a igreja está tentando passar, mas só que de maneira desunida. Meu irmão, Tem que ser. tem que ser. Tá gravando aí. Afá. Estou entendendo, né? Que a igreja está falando, né? Rapé. Tem que ser afá. Agora saiu uma mensagem de Cristo. Milha-pá. Vocês entenderam alguma coisa? Agora vamos se unir. Vamos tentar agora entender a mensagem de Cristo de uma igreja unida. Quando há união, quando há unidade, quando há comunhão, o que é que a igreja vai conseguir comunicar para o povo, para o mundo lá fora? Todo mundo junto vai falar em 3, 2, 1. Uma família para pertencer. Salva de palmas para ela. É isso que a igreja de Cristo está precisando. Unidade, comunhão. A gente parar de querer fazer as coisas sozinho e entender que nós somos uma família, um corpo que precisamos estar unidos, porque só assim é que a gente vai crescer saudável, amém? Amém. Vamos ficar de pé? Você que está acabando? O louvor pode vir. Irmãos, é justamente para esse propósito que Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele quer ajustar a nossa vida. Ele quer alinhar a nossa visão sobre ter unidade. Sempre vai ter dificuldades. Sempre vai ter desafios. Toda vez que você tentar fazer algo para o Senhor, vai se levantar o inferno para tentar parar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. O inimigo sempre vai tentar parar, sempre vai tentar botar desunião, discórdia, ofensa, para que você pare. Mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar avançando. Nós vamos continuar seguindo.
porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é aquele que nos une do que aquele que tenta nos destruir. De lado de lá é apenas um braço de carne, mas do nosso lado está o Senhor dos exércitos. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra jamais volta vazia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ministrar o nosso coração, Pai. Que essas palavras, Senhor, não fiquem apenas no campo da especulação, mas que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ministrado. Tudo que o Senhor tem nos direcionado, Senhor, porque nós somos o Teu povo, nós somos a Tua família, Pai. Aqui está o corpo de Cristo e nós não vamos parar, nós vamos continuar avançando e crescendo, nós vamos continuar levando a Tua palavra para pessoas que ainda vão crer, Pai, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão lá fora, Pai. Nós vamos chegar até elas e trazer para o Teu reino, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor, e por tudo aquilo ainda que o Senhor vai fazer, Pai, em nós e através de nós.